Olá pessoal, então vou fazer um vídeo simples aí, né, de como vocês criam a sua primeira macro dentro do Excel. As macros são formas de automatizar os processos, né? Então, quando você tem um processo que você executa regularmente, que você já tem um passo a passo definido, você pode estar gravando uma macro, colocar dentro de um botão a ação dessa macro, e aí toda vez que você clicar nesse botão, essa ação vai ser executada. A primeira coisa que a gente precisa fazer para criar uma macro é verificar se essa parte do desenvolvedor, né, se ela está no Excel. Se ela não tiver, vocês vão clicar aqui em arquivo, opções, e na parte de personalizar faixa de opções. Aí vocês têm que verificar se aqui do lado, né, se o desenvolvedor está marcado. Se não tiver marcado, você precisa marcar, né? Você marca essa caixinha e clica aqui embaixo em OK, que a abinha de desenvolvedor vai começar a aparecer para você. Para gravar uma macro, nós temos que clicar nesse botãozinho aqui. Quando você iniciar a gravação, ele vai perguntar o nome da sua macro e ele vai começar a gravar os seus passo a passo. Então eu vou inserir aqui algumas formas, né, para eu conseguir fazer essa macro. Pode ser que no Excel de vocês esteja formas direto, né? O meu está aqui, ilustrações. Então, eu vou inserir aqui 4 setinhas, né? Vou inserir uma primeira aqui, rotacionar ela e fazer mais 4. Beleza. Incluir, então, aqui as 4 setinhas, né? Para eu usar como botão. Eu vou gravar uma macro que faz o seguinte. Quando eu clicar na setinha apontando para cima, vai movimentar para cima. Quando eu clicar para baixo, para a esquerda e para a direita. Quando eu for gravar minha macro, né? Eu vou ter que habilitar essa parte das referências relativas. Que funciona da seguinte forma: se eu clicar aqui numa célula e eu não tiver com a referência relativa, ele vai gravar exatamente essa célula. Então, nesse exemplo, que eu estou na célula K8, se eu não ativar as referências relativas, ele vai gravar que eu quero ir exatamente para K8. Então, se eu gravar a macro aqui, na K9, e apontar para K8, mas eu não marcar as referências relativas, o que vai acontecer é, se eu tiver aqui, lá na N, e eu apertar o botão, ele vai para K8, porque ele está gravando exatamente. Quando não é relativo, é absoluto. Então, se eu gravei a macro apontando para cá, e eu tiver nessa célula e apertar o botão, ele vai vir para cá. Então, se eu não marco isso, ele vai ser absoluto. Agora, se eu marco relativo e eu gravar a macro e apontar para cima, aí ele está entendendo que é relativo com o local que eu estou no momento. Ou seja, se eu gravei a macro nesse local e apertei para cima, se eu tiver nesse local e apertar, né, o botão, vai para cima, mas vai para cima do local que eu estou atualmente. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora da gravação e na hora de estar usando essas referências relativas. Então, coloquei aqui um passo a passo, né, e a gente vai seguir esse passo a passo aqui do lado. A setinha para cima é a seta do teclado, tá? Então, no teclado tem uma setinha aí, né, para cima, vocês vão apertar ela. Eu vou começar aqui, vou para a parte de desenvolvedor, gravar macro, e vou criar a minha macro aqui. Vou chamar ela de controle cima. Vou dar um OK, e aí vou seguir o passo a passo. Ó, a primeira coisa é usar referência relativa, porque se eu não usar, ele vai gravar a célula que eu estou indo, e não que eu quero ir para cima da célula atual. Agora eu vou apertar do teclado aqui a parte, né, a tecla para cima, removo a referência relativa e paro a gravação. Para eu conseguir usar essa macro, eu vou clicar, se eu vier aqui em macro, né, na verdade, olha, já vai aparecer que eu criei essa macro controle cima. Para eu conseguir usar essa macro, eu venho num botão, pode ser numa seta, num botão, pode ser no que for. Clico com o botão direito e escolho a opção do atribuir macro. Escolho a minha controle cima que eu acabei de criar e agora, quando eu clicar no botão, olha, vai mover para cima. É isso que eu disse que tinha a ver com a referência relativa. Porque se eu gravasse aqui, né, e eu fizesse o comportamento de ir para cima, ele ia gravar essa célula, que no caso é a J7. Se eu tivesse nesse local e apertasse o botão, ele iria para J7. Se eu estivesse aqui na parte de baixo e apertasse o botão, ele iria para J7. Agora eu vou gravar mais uma, né, que é para o controle baixo, que é para a setinha de baixo funcionar. Então vai funcionar do mesmo jeito, só que eu vou ter que escolher a setinha para baixo. Vou gravar a macro, eu vou chamar ela de controle baixo. Clico com OK e é a mesma coisa. Clico em referências relativas, aperto para baixo do teclado, paro as referências relativas e paro a gravação. Aí eu venho para essa setinha, clico com o botão direito, atribuir macro, controle baixo. E agora, né, quando eu clico na setinha para cima, ele move para cima e no para baixo, para baixo. Agora eu vou fazer meu controle esquerda. Então, mesma coisa, gravar macro, controle esquerda. Clico no OK, uso referências relativas, movimento, né, para a esquerda com o teclado, tiro as referências relativas e paro a gravação. Agora incluo para o botãozinho da esquerda, né, botão direito, atribuir macro, esquerda e ainda, né,
funcionando. Agora eu vou criar a última, né, que é a controle direito. Então do mesmo jeito, gravar macro, controle direito, ok? Uso referência relativa, no teclado aperto para a direita, paro as referências relativas e paro a gravação. Agora eu vou atribuir para o último botãozinho aqui, atribuir macro, controle direita, ok, e agora já vai estar funcionando, né? Então conforme eu vou clicando aqui nos botõezinhos, já vai funcionar. Então até dá para fazer um joguinho aí no Excel, né? E essa foi a minha primeira, né, criaçãozinha aí de uma macro básica. Daria para vocês salvarem qualquer comportamento, mas pelo menos para vocês entenderem, né, a parte de referências relativas, a parte de referência absoluta, né, e também como é que a gente inclui as macros dentro dos botões. Beleza, pessoal?